Deixa eu achar aqui que eu já passo para ele. De Segundo Reis é a leitura da palavra na título, o sunamita volta para a sua terra. Segundo Reis 8. Vamos lá início da leitura. Falou Eliseu da mulher do filho verificar, dizendo: levanta-te e vai, que tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como verificara ao morto, eis que a mulher cujo filho verificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi ao rei: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu verificou. E o rei perguntou à mulher, e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora, somente até aqui. Amém. Glória a Deus, irmãos. É a leitura. Todo benefício que nós fizer a obra de Deus, Ele retorna à nossa casa. Principalmente quando fazemos sem interesse, mas com afinco, pelo aquilo que nos foi feito. Porque entre nós tem homens e tem mulheres que não era digna de ser chamada pelo nome, só era chamada pelo apelido. Uns tombados pela rua, coisa que a medicina e a sociedade não podia fazer. Cristo foi lá e fez dele um novo homem e dela uma nova mulher. Então tem uns que ele reconhece e ele faz pelo reconhecimento do que ele era e o que ele é hoje. Então ele faz com afinco, ele faz com dedicação, não é assim? Então tudo aquilo que se fizer, irmãos, com afinco para a obra de Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Para nós mesmos. O melhor que se faz pela obra, assim? Então na leitura que nós lemos, quantas viúvas existiam na face da terra, não é assim? Mas quando alguém faz com afinco e dedicação pela obra, como os pequeninos, porque o próprio Senhor falou assim para os discípulos: estive nu, não me vestiste, não me vestiste, não é assim? Estive enfermo, não me visitaste. Foi contando, falando para ele: fui peregrino, não me hospedaste. Mas quando ao que fizemos os meus pequeninos faz a mim próprio, não é assim? Uma palavra. Raabe, uma prostituta, não tinha vínculo nenhum com Deus, mas, não é assim, irmãos? Ela prestou, ela viu, ela notou, reparou que o povo de Deus vinha como o boi vinha lambendo a ela. Ela prestou atenção, nela entrou uma coisa que ela sabia que aquela cidade ia se
entregue na mão deles. E Deus, irmãos, falou para Josué que daria Jericó nas suas mãos. Já foi, vou dar nas suas mãos. Mas Josué ainda mandou 2 espias. Por qual motivo? Se Deus fala para mim, eu vou te entregar aquela província, para que eu vou mandar alguém sondar a terra? Mas, não é, irmãos? Precisava ter um ato de benefício para que Deus usasse de misericórdia, para ninguém ter ponto de interrogação na vida de Josué, achando que por que resgatar uma prostituta? Mas tinha que passar, foi notório. Meus espias foram conhecidos pela diferença. Meu sotaque é um, o sotaque dos irmãos é outro. Tu não é daqui, assim por diante. E quando foram atrás de 2 espias, Raabe pegou os 2 e colocou dentro de sua casa. Ela já pôs a sua vida em Cristo. Mas a palavra fala: aos que fizeram um dos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Pôs a sua vida em Cristo, porque se acham eles ali, ela também morria. Então ela ali pegou os lençóis, amarrou, e por casas que era encostado aos muros, desceu ele pela janela, pronto. Mas ela falou, contou para aqueles 2, e ainda fez para ele: você jura? Quando, olha, irmãos, uma prostituta já estava ciente que aquela cidade ia ser entregue. E ainda falou: você jura que você não fizeram ali um concerto com ela? Contaram para Josué. E o dia, irmãos, que Deus entregou antes deles entrarem, Josué clamou com voz: somente os tesouros da casa do Senhor são os tesouros vasos, e a prostituta Raabe, quem estiver dentro da casa dela. Derrubados foram os muros por Deus, não com ondas sonoras do barulho, mas Deus derrubou. Entraram, Raabe foi salva, porque ela fez por um dos pequeninos de Deus, a mão de Deus foi lá e alcançou ela. E nessa palavra que nós lemos, irmãos, esta mulher, por qual motivo a palavra, vamos falar assim, não existia? Eliseu, os fariseus eram os profetas, ele era um profeta, mas existia profeta também, como eles. Mas vamos falar assim, Elias, a profecia, não que foi o primeiro, porque primeiro foi Samuel, dos profetas, mas que com Elias a profecia, para Moisés a lei, e sucessor Eliseu, mas tinha os profetas, mas esses homens, irmãos, vamos falar assim, eram respeitados pelos profetas, não é assim? É tanto que falam deles, não falam dos demais. E por que, irmãos, Eliseu foi até essa viúva? Por que a palavra chegou até ela? A palavra de Deus, irmãos, é vida, não é assim? A palavra de Deus chegou até ela pelo ato de afinco, porque Eliseu passava próximo à sua casa. Passando próximo à sua casa, ela chegou a seu esposo e comentou para o esposo, e fazendo um ponto para aquele homem de Deus que sempre passava. E o esposo, vamos falar assim, irmãos, não teve ciúme, não interrogou por quê, não é assim, irmãos? Porque se houvesse ciúme, não entraria a obra de Deus dentro daquela casa, entraria? Não. E assim ela fez o cômodo, cama, mesa e cadeira do homem de Deus. O homem de Deus perguntou a ela: o que queres que eu faça? Perguntou o moço, e assim, quer que eu fale com você, os demais que eu conheço, os reis? Ela não. O moço falou: ela não tem filho. Então Eliseu falou para ela que ela ia gerar um filho, e ela falou: não mintas para a tua serva. O tempo vai dizer. Primeiro benefício de Deus, porque ela ficou grávida. Quem não podia, o esposo era velho,
O esposo pode ter 100 anos, a palavra mandando, mas o esposo dá só um beijo na testa e já engravida, não importa. É a palavra de Deus, não é assim? E ficou gestante, teve um filho. O primeiro benefício de Deus foi feito porque ela fez primeiro. Ela não fez depois que ela ouviu da boca do homem de Deus, porque uma coisa é fazer primeiro, e se ela fizesse depois que ela ouvisse a palavra, poderia alguém dizer: tu só fez porque ele pregou filho e cumpriu. Mas não, ela fez antes de Deus cumprir. E não, se ela alcançou, foi porque ela fez com alegria e com afinco. E Deus achou graça, porque fala que se der um, Deus dá dois. Não, quando se faz com afinco e dedicação, Deus até aposenta. Não é assim? Aposenta. Porque você escreveu uma aposentadoria dentro da Escritura, não é assim, irmãos? De uma pessoa deficiente física, então começou pelo pai, na sua boa atitude, no seu afinco e na sua qualidade, que foi Jonas, não era criado com Davi, um amor tão imenso, e querendo, vamos falar assim, desfazer a atitude do pai, mas não conseguia, querendo parar na frente, mas não deu para parar, mas o que ele pôde fazer, ele fez. E não era um pacto com Davi, irmãos, tudo bem, Jonas veio a falecer, seu pai, todo mundo, e Davi não ficou com tapete muito tempo, nem ser perseguido por anos, mas chegou o dia que Deus levantou a cabeça de Davi, e quando o homem é levantado, erguido, irmãos, vamos falar assim, passando por um processo difícil, ele não quer o mal que ele passou nem com o seu próprio inimigo, e ele ergueu a voz e falou assim: alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência? Falaram: Mefibosete, filho de Jonas, manda ele vir até aqui, vá buscar. E ele era aleijado nos pés, porque uma babá deu um tombo na fuga de guerra. A babá deu um tombo no filho de Jonas, e ele ficou aleijado nos pés. Ele estava morando na casa de Ziba, que era criado de Saul. A gente com as duas pernas morar na casa de alguém já é ruim, imagine sem ainda ter uma dificuldade. Mas Deus não esquece de nada. Então hoje Deus vai trazer em memória a tua benfeitoria pela minha obra. Dá glória ao teu Deus hoje, porque hoje é dia de Deus erguer a tua cabeça aqui. Deus não esquece das benfeitorias. Por isso Deus fala: lança os teus pães sobre as águas, não é assim, irmãos? Então hoje Deus vai tomar do coração necessário, o Senhor vai movimentar a respeito de ti pela minha palavra nesta noite. E mandaram buscar Ziba e Mefibosete. Já pensou, irmãos? Chegou a notícia na casa dele: vambora, Davi quer ter com vocês. Quais são os passos desses homens até a casa de Davi? Para mim é passos de ânsia de morte, pela atitude do pai, do avô, porque a atitude do avô não foi boa. Mas Davi não olhou para isso, sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender que toda pessoa é boa, mas quando nós temos que passar por amargo, a nossa decepção às vezes é debaixo do nosso próprio telhado. A nossa decepção não é com quem está longe, é com quem está perto. Mas bem-aventurado é aquele que segura nas solas dos vestidos do Criador Deus. Não é assim? Porque o Senhor é Deus, irmãos. O Senhor está aqui para enxugar toda lágrima e para pegar aquele que foi decepcionado por uma nova glória, uma segunda glória na tua vida por essa palavra. Não é assim? E nos seus passos, que será? Ziba sabia que Saul perseguia Davi. Mefibosete, não vamos entender, né? Muitas vezes ele era novo ainda, e foi os dois. E por certo ainda tem aqueles rumorzinhos, né? O homem vai tenso, achando que vai morrer. E quando chega diante de Davi, Davi fala para Ziba: as terras de Saul estão na tua mão, planta, faz, e pronto, tu vai viver dela e assim por diante, para que haja, vamos falar assim, frutos do Filho do teu Senhor. Mas esse aqui vai comer pão de contínuo a minha
sem precisar bater um prego na manteiga, assim, é difícil bater um prego na manteiga, não é? Sem precisar bater assina aqui o contrato vitalício, como um dos meus filhos tu vai comer na minha mesa. Como ele conseguiu alcançar esse benefício? Ele alcançou esse benefício pela atitude passada do pai, e que dentro de um elo que Deus não esquece, e o homem, irmãos, que Deus projetou ele com a futuro e matou ele com cabeça, e ele passou todos aqueles rumores de guerra, aquela dificuldade, aquela essência de morte, porque quando o moço tinha uma casa para reclinar a cabeça, uma cama no travesseiro, mas o dia que a escolha de Deus e a obra, o projeto futuro alcançou ele, a aflição também pegou ele, não é assim? Porque dentro do seu ato voluntário, até irmão saído da sua guerra em benefício do povo, as mulheres contentes, porque seus esposos foram para a guerra e voltaram com vida, e não aguentaram a alegria, porque dançaram pela rua, e dançando pela rua, elas falam, 10.000 para Davi, 100, só 1.000 só para Saul, e se ele tivesse o Espírito de Deus, ele falaria, tem razão, eu daria até Deus passar para mim mesmo, mas quando o homem não tem o Espírito de Deus, ele se enciuma, não é assim, não se entra dentro dele. Por quê? Até porque ele não tinha mais nada com Deus, Deus o rejeitou, era feio para o povo da terra, para o céu ele não era mais nada, então ele era um portão de garagem, e o Espírito ao contrário entrar nele, e o Espírito que entrou foi homicida, para matar e destruir, mas aquele que eu preparei e gerei uma obra futura, Deus não deixa a morte, Deus não deixa o pecado, Deus não deixa o inferno não achar sua imagem, não é assim, não? E de tudo isso, Deus tomou a boca de Davi para beneficiar o filho de Jonatas, não porque agora ele tinha condição, porque se esperamos ter condição de ser um homem rico, uma mulher rica, quando que nós vamos fazer? A virtude em rico suprir necessidade, mas a mais virtude do pobre suprir a necessidade. Não é assim, irmãos? Então a realidade é, nossa condição sempre foi e sempre será o Senhor da nossa vida. Quando carregamos alguma coisa com afinco e dedicação e temos o desejo de fazer um bem pela obra, não precisamos ter a condição de estar com a conta farta, mas no teu desejo e na tua súplica, eu sou Deus formador, criei tudo isso, dou ordem ao que for necessário. Vocês querem saber de uma coisa? Uma serva de Deus dentro de uma favela do Rio, Deus falou para ela, e se for o caso, eu faço aparecer até o dólar dentro da tua casa. Apareceu a bolsa de dólar, e dentro da simplicidade perguntamos de quem era a dona. E por Deus, ninguém falou que era dono, uma mentira, e foi para o culto levar para os irmãos a bolsa de dólar. Com essa bolsa de dólar na rua, e resumiu, os irmãos trocaram para Deus fez isso, e o que o Deus que nós servimos, o que Ele não pode fazer por aquilo que nós fizemos. Então Deus conhece, irmãos, aqueles que com alegria, com dedicação, e às vezes não tendo, mas ele chora diante de Deus por não ter para beneficiar ou para beneficiar meu céu. Dá um glória ao teu Deus nessa noite, porque hoje é o dia de Deus, hoje levantou, e Deus falou, eu não me esqueço da minha serva, e hoje haverá motivo para Deus levantar a tua cabeça, e assim o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. E essa mulher, irmãos, ela fez com alegria, e o primeiro benefício foi o filho, e naquela alegria, irmãos, veio a morte para anular a alegria, para acabar e envolver uma dor de cabeça, e o filho desce à sepultura, morreu, não faleceu. E ela, irmãos, foi atrás do homem de Deus, não falando com seu esposo, chegou até o homem de Deus, irmãos, ela falou, porventura eu te pedi filho? Não pediu. Deus sabe quem pede, quem não pede, Deus sabe quem recebeu por ele, e Deus sabe quem pede, não é assim, irmão? Então ela não pediu, foi eu que dei. A vida teve que retornar aquele moço, segundo o benefício que Deus fez na vida, por um que ela fez com afinco e dedicação. E será que Deus esqueceu daquilo que se faz e beneficia a sua obra, beneficia os seus pequenos? Porventura Deus esqueceu de Ezequias, seus atos, não é? Seus momentos de reinado, reconhecendo que acima do seu reinado tinha Deus, levando dentro do temor, sabendo que existiam os limites, as cercas, que o próprio Senhor coloca. Não, mas quando ele precisou, ele pediu, Deus falou, toma mais 15 anos para você, pronto. Então será que Deus esquece? Deus não esquece.
esquece nem vai esquecer. Então, para você saber que eu sou Deus na tua vida, nos teus passos, na tua casa, haverá motivo para você me glorificar dentro da minha casa. Pronto. E assim, irmãos, a vida entrou naquela casa. E quando a vida entrou, esta mulher falou: agora eu sei que verdadeiramente tu és homem de Deus, segundo o benefício. Então vocês acham que Eliseu só chegou para ela e falou assim: olha, sai dessa cidade, vai peregrinar em outra cidade, sem termos feito antes? Não, irmãos, não dava para ter ainda, porque hoje, irmãos, é uma dificuldade para se construir, não é? Um imóvel, ter um imóvel, então não é assim fácil, né? E pode ver que quando Deus vem criando um caminho para tirar nós de uma cidade, para mandar para outra, o Senhor já vem preparando, até que o Senhor vem, não é assim, irmão? Uma clareza, para que nós não venhamos, irmão, sair debaixo de uma dúvida, porque aonde nossos passos entrar, sempre haverá aflições, sempre haverá dificuldade, e para não ter ponto de interrogação, e se houver um ponto de interrogação, Deus está aí para tirar todas as coisas, porque, irmãos, Gideão pediu os sinais, Deus deu, e aquela multidão de homens, ele não sabia que Deus ia reduzir a multidão, ele só ficou com 300 só, e ele foi assim mesmo, mas chegou lá e ele balançou. Deus conhece o coração e falou: desce até o arraial dos Medianitas, e lá a boca do homem foi tomada para erguer a força dentro dele, e para lembrar que o que Deus fala, Deus cumpre. Então o que Deus decreta, Deus não volta atrás, o que Deus falou, Ele cumpre, Ele vai até o fim, porque os corações dos homens estão na mão do Criador Deus. Tudo está potente a sua santa vontade, e o que nós achamos que é impossível, para Deus não é nada. Pode cantar hoje por essa palavra, porque Eliseu chegou para ela e falou: vai peregrinar, sai dessa cidade, porque, irmãos, virá uma catástrofe, a fome, não vai ter chuva, não tem chuva, a terra não produz, irmãos. É diferente de hoje, não é? Que com uma falta de água ainda se tem os produtos industrializados. Na época não, se vivia daquilo que a terra produzia. Então, não chovendo, não tem alimento. Então, resumindo, Deus tirou ela daquela cidade onde estava e mandou para outra cidade. Terceiro benefício de Deus, por não querer ver aquela mulher padecer pela benfeitura que ela fez. Então, irmãs, nós que servimos a Deus, lembra-te de uma coisa: o que se manifestar e o que se aparecer, o que se levantar dentro do nosso país, lembra-te de uma coisa: somos servos do Altíssimo. Crise, sou teu pastor e nada te faltará. Ao justo Deus sempre fará aparecer a luz necessária para Deus, irmãos, é assim, ser glorificado. Então isso aqui foi, vamos falar, uma forma, porque, irmãos, não se tinha indústria, não se tinha nada para se ter crise, não se tinha moedas e assim por diante. Então a crise era não ter chuva, e aí, irmão, não tinha alimento, era crise, e naquela crise Deus veio a viúva, é uma mulher que hoje simboliza a igreja, no que nós estamos passando, e que o nosso assunto venha a ser: o Senhor, não vamos nos preocupar a cabeça, serve ao teu Deus da forma que tu estás servindo, que eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Não é, irmão? Sejamos prudentes, não é, irmãos? E se abrimos bastante a mão, vamos recuar um pouquinho, não é? Vamos recuar dentro de uma sabedoria, mas não vamos nos martirizar, não vamos ficar em uma preocupação, porque uma coisa é certa: com tudo que se criarem na terra e fizerem, Deus está aí para defender. Aí, como Deus está aí para defender os seus sinais, além dos seus sinais, tem culto de dia, culto de noite, culto de tarde, para que o pé de ninguém venha vacilar. É assim como fala o Salmo: não deixará o teu pé vacilar, porque tem a palavra, e quem deve guarda e vive o que Deus determina. Tu pode ter um muro baixo que ninguém pula para dentro, mas não tem, não guarda, pode ser alto o teu muro com cerca elétrica, com câmera. Deus guardando, o adversário entra e rouba, mas dá glória ao teu Deus nesta noite, porque Deus nunca esqueceu nem vai esquecer daqueles que um benefício faz, não é? Então, bem-aventurado, porque Davi falou:
descansa, e que ainda que teve decepção naquilo que faz, ele não para, porque ele sabe que está fazendo por Criador Deus. Não estamos fazendo para colocar em outdoor e nem o nosso nome aparecer. Nosso nome nunca deve aparecer. Que apareça o nome de Cristo Jesus nas nossas esmolas, naquilo que nós fazemos, e o nome de Deus será glorificado. Ouviu a voz, porque ela falou: agora eu sei que verdadeiramente tu é o homem de Deus. E quando a voz da palavra falou para ela: deixe essa cidade, ela não ficou apegada ao imóvel, não, viu, irmão? Hoje pegou o que ela podia levar, ficou imóvel. Palavra é a palavra, a palavra é Deus. E quando Deus fala, deixa. Por isso que nós, irmãos, temos que batalhar para não ser apegado àquilo que tem. Chegou lá no velório diante de Cristo. O que faço também? O Senhor falou para ele assim: vira-se que o mestre falou assim: ó, pega o que você tem, vende lá para os pobres e me segue. Querendo dizer, como tu vai decidir tendo preocupação em móveis, tem que resolver o problema? Pega o pescador, tira da pesca para quê? Então, resumindo, não, aí não dá para vender tudo, não tem como. Ficou apegado aos móveis, então quer dizer, não avançou. Então, a realidade, se Deus deu graça de ter, tenha, louvado seja Deus. Se Deus deu graça de possuir, possua, administrando, lembrando que melhor é a glória que nos espera. Não é assim? Se Deus deu graça, irmão, louvado seja Deus. Nós estamos aqui pelas riquezas da terra, mas se Deus quiser abençoar, estamos de braço aberto para receber e pegar. Não é assim? Mas lembra de uma coisa, irmãos, né? Isso não nos vai dar glória, isso não nos vai dar, o céu nos ajuda, mas uma coisa é certa, que tenha, administrando, lembrando que melhor é a graça, melhor é a obra, melhor é o céu do que as promessas futuras, não é assim? Então uma coisa é certa, essa mulher não se apegou ao imóvel que tinha, porque ela sabia que verdadeiramente aquele homem era homem de Deus. E quando nós cremos e confiamos na palavra, podemos ter certeza que Deus manda e recomenda, não é assim? Ele nos tira de um lugar e o que é nosso Ele cuida. Mas vamos falar assim: ela foi, 7 anos ficou, volta a mulher, e Eliseu está lá na cidade. O moço de Eliseu está contando um testemunho para o rei das obras. Ele, o rei, falou: ô Jezeu, conta dos feitos de Eliseu. Aí ele puxou a obra mais astronômica, porque na época da lei, vamos falar assim, a ressurreição ficou para Cristo, viu, irmãos? Mas Elias, como Elias ressuscitou, Eliseu pediu porção dobrada, ele tinha que ressuscitar também. E das obras que Eliseu fez, então dá para nós notar que a maior obra foi uma ressurreição. E ele estava contando a obra: olha, teve uma mulher assim, que o filho dela, tal. E quando Eliseu está contando, chega a mulher para clamar ao rei pela sua terra que invadiram. Eliseu, Geazi falou: está encerrado o testemunho. Mas o testemunho está aqui, viu? A coisa, o rei foi Deus, é isso tudo mesmo, é isso aí. Meu filho morreu, o homem foi de Deus lá, mas deixa o testemunho para depois. Eu vim aqui pelo seguinte: eu vim clamar pelo que é meu. Dá glória ao teu Deus nessa noite. O que é teu, demônio não leva. Bendito o teu Criador. Não vai envergonhar a tua casa também, não. Dá glória ao teu Criador. Ainda que esteja nas mãos, tu crê que hoje por essa palavra eu vou arrancar alguma coisa que é tua da mão de Satanás, vou trazer purificado para você cantar na minha presença. Palavra de Deus. E eu creio, irmãos, colhei aqui para vocês verem bem o que foi. Olha bem aqui. Olha o que o rei falou para ela. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei deu um eunuco na mão dela, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia que deixou a terra até agora. 7 anos de conversão de idade.
nessa noite. Estou puxando o que é teu hoje. Por esses dias tu canta na minha presença, com aquilo que é teu. Eu vou dobrar na tua mão, beleza, o teu Criador, por essa palavra, não é assim? Então, que Deus, a palavra de Deus, irmãos, vamos dizer assim, reviveu, a palavra de Deus revigorou, animou, e a palavra de Deus é assim. Então, todos aqueles que fazem pela minha obra, eu não me esqueço. Então, no momento de aflição e de crise naquela época, Deus defendeu uma viúva que não tinha só ela, tinha várias. Então, hoje, a minha obra, o meu povo, pode cantar diante da minha presença, porque todos aqueles que com alegria se desprende, não é, irmãos, para trabalhar na obra, pode ter certeza, Deus não esquece. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Tem um servo de Deus que é cooperador, muito amigo meu, e uma vez eu na casa dele, a esposa dele revoltada, porque ele não levava o filho no papo, não levava o filho no zoológico, não levava o filho nisso, não levava isso, não levava isso, não. Fiquei quieto para mim, não falei nada. O céu é assim, obra de Deus, dedicação, obra de Deus, dedicação de Deus. Pronto. Resumindo, nenhum filho dele pegou, só músico, Deus guardou pelo seu afinco na obra. Então não precisou ele estar levando para qualquer lugar, não é assim, não. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou dentro dele o trabalho na obra de Deus. Então o trabalho na obra não falta são obreiros, falta trabalhar, não é assim? Porque a palavra fala, a minha seara é grande, os obreiros são pouco, não é assim? Falta dedicação. Então dá glória ao teu Deus, faz com alegria, faz com afinco, porque você está investindo para a tua própria casa, tu está investindo para o futuro do teu filho, não numa faculdade nem imóveis que você está deixando, mas numa qualidade, num afinco que você está deixando. E diz o teu Criador, a tua geração eu alcanço pelo favor que tu fez e pelo benefício que tu fez a minha obra. E que o mundo se procure e crie tantas coisas, mas os teus eu guardo, te diz o teu Criador. Então faz com alegria, com dedicação, porque tu não tem condição de deixar um imóvel, de deixar isso aqui, deixa um bom cheiro, deixa um bom testemunho. Não é assim, irmãos? Porque uma coisa é certa, a mão de Deus não vai esquecer dos que trabalham pela obra de Deus na face dessa terra. Então está lá, o filho mais novo dele tem um apartamento hoje que Deus preparou por 70 mil na época para o moço, e está lá com o apartamento, já vai casar esses dias, quer dizer, precisou estar levando, abrir os olhos do moço e da moça, eu tenho que levar para depois dizer que eu não levei. Irmãos, é o seguinte, a obra de Deus é em primeiro lugar. Então se disponha dentro de um ato voluntário, sem campanha, faz pelo reconhecimento de uma dádiva que te alcançou no céu. Porque se pegarmos esse globo terrestre, e poucos que são cristãos servos a Deus, é só uma fatia, o globo terrestre não serve. Então isso já nos mostra que uma dádiva do céu nos alcançou na terra para o servir. Então retribua com alegria, sem irmãos, porque muitas das vezes, infelizmente, tem aquele que faz com intento de querer alguma coisa, mas bem-aventurado que aquele que faz pelo reconhecimento do que uma obra, não é, o alcançou e abraçou. Estávamos todo num dia de frio, e o manto nos encolheu, é assim, irmãos, nos aquecendo, que é a graça do vivente Filho de Deus, não é assim? Deus Pai, 33 anos distante do Filho, por amor a nós. Fala aí, quem fica 33 anos distante? Ainda que, irmãos, do céu o Senhor tinha, mas o que eu me falo lado a lado, como Cristo está hoje ao lado, e como vivia, ficou distante do Filho, por amor a nossas almas. Então, irmãos, quem lembrar da misericórdia de Deus, irmãos, salva a esposa, salva o filho, não deixa a casa não cair, porque infelizmente às vezes não lembra da misericórdia de Deus. Então lembra primeiramente da misericórdia de Deus na tua vida, e o nome de Deus será glorificado. Está aqui a palavra para todos nós. Foi pela palavra, ela não foi num ato de fuga, pelo que se manifestou, ela foi porque Deus achou graça e a palavra levou. Voltou, Deus devolveu tudo com juros e correção monetária, feliz da vida. Então, irmãos, isso é que nós temos que ter dentro do nosso coração. A palavra é a nossa guia, é a nossa bússola. O que a palavra determina, o
Uma coisa é certa, ninguém revoga, ninguém atrapalha, é a palavra de Deus na tua vida. Deus deu tudo de volta, então fica em paz, porque por essa palavra o Senhor também criará dentro de você a certeza, porque muitas das vezes é lançado no rosto de alguém sobre os teus feitos. E aí, quem que está vendo? Irmão, então dá glória a Deus que a partir de amanhã, te diz o Senhor por essa palavra, eu vou mostrar para aqueles que estão ao teu redor que a tua afinidade, o teu afinco é pela minha obra. Então eu vou mostrar para ele que eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Deus seja louvado.